De uma colisão entre dois trens que aconteceu há poucos minutos na Ilha do Bispo. Várias pessoas ficaram feridas ao vivo. A repórter Ludmila Costa vai trazer mais informações. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Pois é, esse acidente aconteceu aqui na estação da Ilha do Bispo. Dois VLTs colidiram de frente e muita gente ficou ferida. Nesse momento, as ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros estão terminando os socorros às vítimas, porque muita gente sofreu trauma, né? Por conta do impacto aí da pancada. As vítimas que estavam aqui caídas já foram socorridas. A maioria delas já foi encaminhada aí para o hospital de trauma, ortotrauma, e as últimas estão saindo nesse momento nas ambulâncias, como vocês estão vendo nas imagens, né? Todo o corpo de bombeiros e efetivo do SAMU foi deslocado para cá, já que se trata de um acidente de grandes proporções. Quem estava também nesse socorro às vítimas é o enfermeiro Tom Meirelles, que está aqui do meu lado. E ele chegou logo depois do acidente. Então, mesmo de folga, você recebeu o chamado e veio ajudar. Isso. Copiamos a ocorrência aqui na Ilha do Bispo. A princípio, o colega informou que tinham 10 vítimas no local, mas acredito que tenha mais de 10 vítimas, teve mais de 10 atendimentos, algumas bem graves, né? Mas nenhuma, graças a Deus, chegou a óbito. Foi uma força-tarefa muito importante aqui de bombeiro, militar, SAMU, motolância, bombeiros civis que moram aqui próximo, que vieram dar uma ajuda. Então foi feito o que a gente chama de triagem de múltiplas vítimas, né, onde vocês devem ter percebido algumas lonas de cores diferenciadas abertas, para que a gente pudesse triar da menos grave até a mais grave. E desse prioridade na remoção, como vocês bem viram aqui no local. Então, as mais graves foram removidas mais rápido, as menos graves tiveram atendimento de médicos e enfermeiros, e as que já podiam andar, a gente foi removendo do local para que não, para facilitar o nosso atendimento. Então foi uma colisão atípica para a nossa cidade, mas a prova maior é que estamos preparados para qualquer situação que venha acontecer. Teve alguma morte? Graças a Deus, nenhuma morte. A informação de que o maquinista tinha ficado preso nas ferragens, mas na nossa chegada aqui não foi visualizado isso. Só as vítimas que ficaram dentro dos vagões, que os colegas do bombeiro, a polícia militar também ajudou bastante, né? Fazendo a segurança e dando apoio ao atendimento, mas vítimas com dor na cervical, no pescoço, dor lombar, na coluna, né? Algumas com suspeita de luxação, porém nenhuma muito grave, né? E essas vítimas vão ser socorridas para onde? Para o trauma mesmo? Acredito que 90% dessas viaturas, dessas vítimas, elas sejam encaminhadas para o hospital de trauma. Pela cinemática do acidente, 90% delas vão ser encaminhadas para o hospital de trauma. E vocês vão fazer esse acompanhamento depois, fazer essa contagem das vítimas depois para a gente repassar para os nossos telespectadores? Com certeza vai ser feita a contagem, principalmente com a chegada no trauma. Vamos ver quantas viaturas, porque às vezes tem uma viatura que leva 2 vítimas. Cada viatura vai chegar, vai ser feita a contagem para que passe esse número exato para vocês. Mas eu acredito que foi mais de 10 vítimas. Tá, joia, Tom, muito obrigada. Eu vou ali mais para frente, Jomar, porque eu vou mostrar aqui o local onde teve o acidente de fato. Essa parte aqui de cimento estava preenchida de vítimas e socorristas, né? Até poucos minutos atrás, porque o socorro estava sendo feito aqui mesmo, né? Muita gente ficou machucada nessa colisão. 2 trens colidiram de frente. Nesse momento a gente está vendo aqui alguns funcionários da CBTU fazendo essa perícia para tentar entender o que é que aconteceu com esses trens, já que eles vinham em direções opostas e terminaram colidindo. A gente está tentando chegar no local exato da batida, não vai ser possível porque essa plataforma aqui vai terminar, mas dá para se ter uma noção do estrago, mesmo que de longe, dessa colisão. Ainda muita gente no meio da rua, mobilizado aqui por conta do acidente. Graças a Deus, como Tom disse, nenhuma vítima veio a óbito, pelo menos por enquanto não. E os feridos, assim, a maioria foi politraumatismo ou o choque mesmo. Muita gente estava em choque. Teve uma senhora aqui que foi atendida aqui perto da equipe, que ela estava tremendo muito, mas daqui a pouco com o socorro isso deve se acalmar mais. Como dá para ver, a movimentação ainda está grande de ambulâncias, viaturas, todas as forças aqui de segurança e de saúde mobilizadas
para esse acidente. E nos próximos dias a gente espera que a CBTU divulgue, né, a causa desse acidente, que não é comum de forma alguma aqui em João Pessoa, mas que aconteceu e deve ser apurado. Claro que a gente vai mostrando ao longo do programa, né? A gente vai entrar novamente para mostrar a atualização de como estão as coisas aqui. E se você vai pegar trem, eu recomendo que não pegue, porque essa via, pelo menos da Ilha do Bispo, está interditada por tempo indeterminado, até que a CBTU faça a retirada desses vagões. Por enquanto, é isso, Jomar, de informações. A nossa equipe vai permanecer por aqui e a gente volta com atualizações sobre esse acidente entre 2 VLTs na Ilha do Bispo. Ok, Ludmila, obrigado pelas informações aí ao vivo, direto do local onde ocorreu este acidente. Aliás, a CBTU tem que trazer aí informações do que provocou, né, um choque entre as duas composições de VLT, ou um erro humano ou um erro técnico. Agora, não é, claro, primeiro não é comum e não é admissível que um acidente como esse aconteça, já que deve haver aí um grande protocolo de segurança durante o deslocamento, né, o tráfego desses veículos leves sobre trilhos ou trens, como queiram chamar, mas na verdade são VLTs, e a gente fica assim tentando imaginar o que teria então proporcionado que um acidente como esse, onde 2 VLTs aí se chocaram de frente, deixando pessoas com ferimentos graves, politraumatizadas. Graças a Deus não houve óbito, mas poderia ter acontecido aí uma tremenda tragédia. É preciso que esse caso seja muito bem, claro, investigado e muito bem explicado, porque a gente fica assim tentando imaginar como é que um sistema, né, de trens e VLTs, que, repito, deve ter aí protocolos de segurança que não devem ser de maneira nenhuma negligenciados, e uma coisa como essa acontecer, que foi o trilho se deslocou para um lado, né, aquele desvio, os 2 trens aí que deveriam passar um pelo outro passaram a trafegar na mesma linha e se chocaram. Então, essas são as perguntas que estão, claro, na cabeça da população e com certeza na administração da CBTU neste momento. O que é que proporcionou que um acidente como esse, gravíssimo, mas graças a Deus não foi um acidente aí fatal, apesar de pessoas com politraumatismo, né, com braço quebrado, perna quebrada, que já foram atendidas aí em primeira mão, tanto pelo pessoal do SAMU como também pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, já foram levados aí ao hospital de trauma aqui de João Pessoa. Mas não é comum que algo como isso aconteça e não é também admissível, né? Houve aí certamente ou negligência, ou imprudência, ou um erro humano, ou um erro técnico para que uma situação como essa acontecesse, como aconteceu, infelizmente, há poucos minutos, há pouco tempo aqui, no trecho da Ilha do Bispo, da linha, né, que liga a Ilha do Bispo a João Pessoa, a Ilha do Bispo. Então vamos aguardar aí as providências, né, de investigação da própria CBTU. Não sei se neste caso a Polícia Civil também será chamada para fazer algum tipo de perícia, de investigação, mas tem que ser muito bem explicado, muito bem investigado para saber o que é que aconteceu, porque eu acredito que os protocolos de segurança, né, de trens, porque imagina um acidente entre 2 composições, devem ser pelo menos parecido com o protocolo de segurança da aviação. Imagina se fossem, por exemplo, né, aqueles trens pesados de antigamente que também transportavam pessoas aí nesse trecho, João Pessoa, Cabedelo, Ilha do Bispo, Santa Rita. Imagina só, é um veículo leve sob trilhos e já causou todo esse dano nas vítimas. Imagina se fosse aqueles trens de antigamente pesadíssimos, a gente nem imagina o que poderia ter acontecido, mas é preciso que isso seja muito bem investigado e também muito bem explicado à população para que uma situação como essa não volte a acontecer, né? A gente está aqui tentando imaginar que tipo de erro, que tipo de falha técnica ou falha humana
proporcionou uma situação como essa, com muitas pessoas aí feridas de forma grave, politraumatizadas. Eu acho que aquele ali é o momento em que o maquinista estava sendo atendido, né, pelas pessoas que já estavam lá muito antes, claro, né, das equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, e a gente fica sem entender como é que uma situação como essa pode ter acontecido. Mas só tem poucas possibilidades, né? Erro técnico, erro humano, ou os dois, ou uma tremenda negligência que aconteceu para provocar, então, uma situação gravíssima como essa. Graças a Deus, não foram registradas mortes, né? Mas muita gente aí saiu ferida gravemente, inclusive politraumatizada. Vamos aguardar o posicionamento da CBTU para trazer à luz o que realmente aconteceu neste caso, para a audiência aqui do Cidade Alerta Paraíba. Claro que hoje não vai ter mais condições, mas amanhã certamente já teremos aí informações e os desdobramentos em relação a esse acidente entre esses dois VLTs no trecho aí da Ilha do Bispo.